Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Sejam bem-vindos, graça e paz a todos os nossos irmãos, à Igreja de Cristo, aos abençoados, paz que temos através do conhecimento da graça. É esse conhecimento que nos traz paz aqui, na nossa mente, no nosso espírito, não que tenhamos tudo resolvido, não temos dificuldades, não temos problemas, porque nós os temos, mas paz que vem através do conhecimento da graça de Cristo, através do Evangelho da incircuncisão. Sejam todos bem-vindos, um ótimo domingo aí a todos, não é isso? Hoje é dia 10 do mês 7 do ano 2022. Exatamente 10 horas e 1 minuto da manhã, falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa do Brasil. Falamos aí para o mundo, para você que ainda não me conhece, por acaso você não sabe quem eu sou. Meu nome é Neilton Cardoso, esse é meu nome, Neilton Cardoso. É isso? E somos a Igreja de Cristo em Graça, Igreja de Cristo em Graça. E vamos falar aqui hoje, como fazemos sempre, o nosso motivo de estarmos aqui, vamos falar do Evangelho revelado ao apóstolo Paulo. É o que nos interessa, é o que nos dá paz, é o que nos dá tranquilidade. O Evangelho da incircuncisão. Isso que tem que ficar bem claro para você entender o que nós estamos fazendo aqui, não é isso? Muito obrigado pela sua participação. Você que está ao vivo, aí já temos visto aqui bastante abençoados. Muito obrigado aí, receba a minha gratidão aos santos que estão nos acompanhando aí ao vivo. E também a você que está aí por essa gravação, porque a tecnologia hoje nos permite, não é isso? Falarmos agora e ser visto daqui a um dia, um mês, um ano e para o mundo todo. E gostaria de pedir a você que já está aqui ao vivo, está me acompanhando, está me dando a honra, olha... Quando eu vejo aqui o nome dos abençoados, Maria Santos, Maria Aparecida, abençoada Vanilda Lima, olha, eu me sinto assim honrado, porque de mim mesmo eu não tenho assim nada a ensinar aos santos, mas o Evangelho da Graça que nós vamos repetir, vamos aqui imitar o que o apóstolo Paulo escreveu, que foi revelado a ele. Compartilhe a mensagem, por favor, você que já está ao vivo, para que essa palavra alcance aí, não é isso? A outros abençoados, para que outros também tenham essa paz que você tem, que a paz que nós temos, abençoados, embora as dificuldades desse mundo, dessa carne, a paz está aqui, no nosso interior. Sabemos que Deus tem o controle de tudo e que no momento certo Ele resolve todas as coisas. E se alguma coisa não está bem, eu tenho que entender, eu tenho que ter a consciência que fui eu que plantei e vou plantar melhor para colher melhor. Um abraço também aos colaboradores que têm a coragem de estar aí mostrando a cara aí e falando. E peço a você que bote aí a descrição, aí, o link, aí, o endereço, não sei nem como é que se chama bem, para que também conheça que temos aqui abençoados que falam, que tem os links aí. Por favor, participe aí comigo, não é isso? E também gostaria de mandar um abraço bem apertado aos abençoados que têm me mandado correios. Temos recebido aqui bastante correios de toda a parte do Brasil, alguns muito bons, que nos deixam assim bem felizes, bem tranquilos, mas alguns também não muito. Mas isso aí faz parte, porque é Deus mesmo que convence o espírito aqui, a mente, não somos nós. E vamos então aqui ao tema que Deus colocou aqui no nosso coração, que se chama a insuportável sã doutrina. Olha, que coisa tremenda, insuportável sã doutrina. Insuportável de ouvir, insuportável também de falar. Uma expressão aí usada pelo apóstolo Paulo, porque quando nós divulgamos esse tema, algumas pessoas já nos perguntaram como é que pode ser insuportável se é a sã doutrina, se é a graça de Deus. Mas foi uma expressão aqui usada pelo apóstolo Paulo que nós vamos aqui falar, vamos explicar como pode ser suportável. Vamos entender porque Paulo falou assim, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. São dois versos que nós vamos ler aqui com bastante tranquilidade, bastante calma. E diz assim,
Por quê? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pega a sua Bíblia aí, por favor, nos acompanhe, anote, não fique só ouvindo, porque é importante que você entenda, que você acompanhe, não fique só ouvindo não. Porque virá tempo, olha só, virá tempo em que não suportarão, não sofrerão a sã doutrina. Olha o que Paulo está falando, virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme de acordo às suas próprias concupiscências. Olha só que tremendo. E o verso 4, ele diz assim, ó, verso 4. E desviarão, esses que vão ter comichão nos ouvidos, que não vão suportar essa doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Abençoados, amada de Cristo, veja bem, quando o Evangelho fala sã doutrina, entenda que ele não está falando toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, porque não é toda a Bíblia que pode ser chamado de sã doutrina. Quando o apóstolo Paulo disse que alguns não suportariam a sã doutrina, ele estava falando do mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 26, ele diz que o mistério que não foi conhecido por mais ninguém, nem os poderosos, nem os homens mais sábios, Salomão, Davi, nem Abraão conheceu esse mistério, que foi chamado o pai da fé, foi revelado a ele o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo. Está falando da graça de Deus. É desse mistério que ele está falando. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Evangelho da incircuncisão. Veja bem, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo ele apresenta dois evangelhos. O evangelho que é a sã doutrina é o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi revelado a ele, que é para nós os gentios, depois da cruz de Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou. E veja bem, penso que aqui está bem tranquilo, não é isso? Veja bem, embora muitos não gostem, e são muitos abençoados, são muitos mesmo, esse evangelho, esse mistério foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Primeira carta que ele escreveu a Corinto, no capítulo 3, no verso 10, ele disse que a graça que me foi dada a ele, e quem deu foi o próprio Deus. Veja bem, isso aí não partiu de uma inteligência dele, que ele era muito inteligente porque era muito sábio, mas isso aí não foi da inteligência dele, foi o próprio Deus que revelou a ele. Já existia, veja bem, porque uma certa vez um abençoado me parou e me perguntou, então foi Paulo que inventou a graça? Não, abençoado, não foi Paulo que inventou a graça. Já existia, a graça já existia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que Deus nos chamou, não é isso? Segundo o decreto dele, desde antes da fundação do mundo, conforme a graça. Então a graça lá, antes da fundação do mundo, ela estava, porque Deus nos chamou desde lá. Mas isso aí era um mistério. Ninguém sabia, ninguém conhecia o que realmente era a graça de Deus, ninguém conhecia o amor de Deus, porque o que se conhecia era a lei de Moisés. Até a cruz, ninguém conhecia, mesmo depois da cruz, antes de Paulo chegar, antes dele receber esse conhecimento, essa revelação, ninguém conhecia o amor de Deus, ninguém conhecia a graça de Deus. E uma outra coisa, quando o apóstolo Paulo recebeu a revelação do Evangelho, ou seja, a explicação que Deus explicou a ele, não é isso? Foi em uma época onde a lei de Moisés ainda era muito forte. Olha, quando Paulo chegou no cenário, hoje nós estamos aqui, nós falamos aqui da graça de Deus, falamos que não é por obras, é por fé, que somos perfeitos, somos abençoados, um só Espírito com o Senhor, e não tem inferno, e olha, tranquilo. Mas o apóstolo Paulo, ele chegou em uma época onde a lei de Moisés estava ali, batendo forte. Foi naquela época depois da cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, e antes da queda do templo. Veja bem, uns exemplos aqui, ó.
O templo de Jerusalém, quando Paulo começou a falar, ainda estava erguido, que foi destruído no ano 70, aquele famoso templo, não é isso? Onde eram oferecidos lá os sacrifícios, as ofertas, ainda estava de pé quando Paulo estava anunciando a graça de Deus, quando Deus explicou a Paulo essa graça maravilhosa. Mesmo, veja bem, olha a dificuldade que passou o apóstolo Paulo. Mesmo com o fim da lei na cruz, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei foi Cristo, quando Cristo morreu. Mesmo assim, mesmo Cristo morrendo, dando fim à lei, as ofertas, os sacrifícios continuaram, os sacrifícios da lei continuaram do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido, como se Cristo não tivesse assinado lá a lei lá com o seu próprio sangue, onde deu fim nos 613 mandamentos, nas 613 ordenanças. Os apóstolos, veja, quando Paulo estava aqui anunciando, quando ele recebeu essa explicação e começou a falar dessa graça, os apóstolos, veja bem, os apóstolos ainda ensinavam doutrinas de Jesus de Nazaré. Pedro, Tiago e João, quando Paulo chegou. Se você ver lá no livro lá de Atos, capítulo 2, versículo 38, você vai dar um flagrante lá em Pedro, falando sobre arrependimento. Arrependei-vos e sereis salvos. Pedro estava lá falando de arrependimento, mesmo depois que Cristo morreu e ressuscitou. E Paulo estava ali, anunciando, não é arrependimento, é reconciliação. Você tem que se reconciliar com Deus, na mente, porque tudo já foi feito por Cristo ali na cruz. As palavras de Jesus de Nazaré, quando Paulo ainda estava aqui falando, anunciando, as palavras de Jesus de Nazaré, tipo lá o Sermão da Montanha, por exemplo, que é muito famoso até hoje, as lembranças, os milagres que Jesus fez, que não foram poucos, né? Por onde ele passava, arrastava lá um caminhão de milagres, eram muito presentes ainda. Ainda se respiravam ali as coisas que Jesus de Nazaré fez no tempo do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo chegou, olha, agora vamos aqui começar a ver a confusão que o apóstolo Paulo arrumou. Quando o apóstolo Paulo chegou aqui, ele trouxe lá do paraíso, porque ele foi lá, não é isso? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele não sei se foi no corpo, foi fora do corpo, se foi a pé, se foi de avião, não sei como é que foi. Eu sei que ele foi lá, diz o Evangelho, porque ele nem mesmo disse que sabia, e trouxe uma informação. E que informação foi essa? Ele trouxe a informação que o pacto da lei, as 613 ordenanças, era um pacto impossível de se cumprir e era enfermo, com a lei com a lei ainda funcionando. Ele chegou aqui, olha que ousadia do apóstolo Paulo, que tremendo esse apóstolo. Ele recebeu esse conhecimento lá no paraíso e quando ele voltou aqui, chegou aqui, a lei ainda estava funcionando a todo vapor, mesmo lá com o fim da lei, mesmo lá com o templo ainda estava de pé. Ele veio dizendo que a lei era um mandamento impossível para o homem e estava enfermo. Romanos capítulo 8, vamos ler aqui, onde ele fala isso com bastante clareza, não é isso? Romanos capítulo 8, verso ao verso 3. Por favor, veja na sua Bíblia aí, acompanhe, que você vai ver o que é que ele diz assim, Portanto, olha o que ele diz, hein? O apóstolo Paulo, a informação que ele trouxe lá no tempo dos apóstolos. Porquanto, o que era impossível, o que é uma coisa impossível? Não é possível, não é isso? Se é impossível, não possível, de maneira nenhuma. O que era impossível à lei, e agora fica a pergunta, o que era impossível à lei? O que Paulo estava falando? Se depois você ler lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, vai ver lá que Paulo explica que justificar o homem pelas obras da lei era impossível. Ele diz que é impossível para a lei, pelas suas obras, justificar alguém. Um exemplo, vamos dar aqui um exemplo de obras da lei que Paulo disse que não justifica ninguém, que é impossível justificar alguém. O batismo nas águas, é isso que nós conhecemos aí tão bem, que eu participei, pratiquei muito. O famoso jejum, obra da lei, que Paulo disse, é impossível justificar alguém. Dízimos. Você sabe o que é dízimos? Pegar 10% aí do seu salário, né, que é um outro engano tremendo. A chamada Santa Ceia,
que diz que é para trazer comunhão, isso é outra mentira. O Evangelho diz que é impossível. E por que era impossível? Olha, continue lendo aí, ó. Porquanto o que era impossível à lei, visto que a lei estava o quê? Enferma pela carne. A lei era um pacto enfermo por causa da carne. E veja bem que no capítulo 7 aqui de Romanos mesmo, no versículo 14, se você voltar um pouquinho aí, você vai ler, diz que a lei era espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 14, diz que a lei era um pacto espiritual. Não se engane não, por que espiritual? Porque foi dada por Deus. Deus entregou a lei lá a Moisés, mas era espiritual. Mas foi aplicada na carne. A lei era espiritual. Quando ela foi aplicada na carne, o que aconteceu? A carne enfermou, acabou com a lei, acabou com a santidade. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 7, aí nesse capítulo mesmo, lá diz que a carne é inimizade contra Deus. Claro, estava enferma, tinha que ser inimizade contra Deus. E de maneira nenhuma poderia ficar amiga de Deus, a carne. Por isso que o Evangelho diz, Paulo diz, que a carne a lei era um pacto impossível para o homem de cumprir 613 mandamentos, e por causa dessa carne, a lei estava enferma. Aí Deus, continuando aqui no verso Romanos 8,3, diz, aí Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, ou seja, a manifestação chamada Jesus de Nazaré, 1 Timóteo 3,16, diz que Deus mesmo, o mistério da piedade, Deus mesmo manifestado em um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Tudo que está na carne está condenado. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, aquele que esteve lá no paraíso e recebeu de Deus, da própria boca lá do próprio Deus, a revelação, escreve a Timóteo e diz aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a graça de Deus. Ainda diz mais, amontoarão para si aqueles que não suportarão a sã doutrina, isso, doutores, mestres, conforme as suas concupiscências, conforme os seus próprios desejos, de acordo com as suas próprias vontades. Abençoados, amada do Senhor, Igreja de Cristo, não se engane, você é a Igreja de Cristo, o próprio Deus habita em você. Veja bem, Igreja gloriosa, a graça de Deus, o Evangelho, esse que Paulo recebeu lá no paraíso, ele mesmo anunciou ali para os discípulos. Tem uma passagem lá em Gálatas 2, no capítulo 2, diz que ele procurou Pedro, Tiago e João, e ele explicou para esses homens a graça de Deus. Olha, isso aí é uma doutrina insuportável para quem está com o entendimento na lei de Moisés. Olha, os apóstolos, eles não suportaram, eles não conseguiram caminhar junto com Paulo, porque eles tinham a mente deles lá na lei de Moisés. É uma doutrina enferma e impossível de se cumprir. A lei de Moisés, os 613 mandamentos, onde está todo o sistema religioso hoje anunciando e chamando as pessoas para viver e cumprir. O Evangelho diz que é uma doutrina enferma, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 3, diz que a lei é uma doutrina enferma e impossível de se cumprir. É o que está se oferecendo aí. A doutrina da graça, mesmo estando escrita em 14 cartas pelo apóstolo Paulo, estão aqui na Bíblia, estão de Romanos até Hebreus, é um pacto que não se consegue suportar, é insuportável para aqueles que estão debaixo da lei de Moisés, mesmo a graça estando aqui de Romanos até Hebreus, não é nada diferente. O que nós ensinamos, o que nós falamos, que foi pregado aqui pelo apóstolo Paulo, não é nada diferente aqui do que está dentro da Bíblia, que todo mundo anda aqui embaixo do braço, que eu usei por 30 e poucos anos, que lia, mas não suportava porque não entendia nada. Eu nunca, olha, nos anos que eu passei lá na religião, eu nunca preguei nada a respeito do Evangelho da Graça, de Romanos até Hebreus. Falava muito da lei de Moisés, lá dos costumes, que Jesus isso, Jesus aquilo, mas do que está escrito da graça de Deus,
meu ouvido não suportava, porque estava cheio da lei de Moisés. E assim está os nossos irmãos aí da religião. Por causa da lei de Moisés, eles não suportam a graça de Deus. A graça é um pacto insuportável. Romanos capítulo 10, versículo 17, por favor, veja aí. Diz assim, ó, de maneira, Romanos capítulo 10, versículo 17, de maneira que a fé, o conhecimento, quando nós falamos fé, abençoado, é o conhecimento desse evangelho, o conhecimento dessa graça. A fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Porque, olha, abençoados, o que nós temos ouvido aí agora, então, com a internet, né? Antigamente era mais difícil de se ouvir, porque era fita cassete, tinha que distribuir, e você quer, você não quer, às vezes o abençoado pegava e jogava fora. Mas hoje, com essa tecnologia, é ouvir o quê? Doutores conforme as suas próprias concupiscências? Não, abençoado, de maneira nenhuma. Porque a religião, veja bem, a religião que está aí, ela tem seus doutores, ela tem aí os seus mestres, segundo a sua doutrina enferma. Toda religião, se não está submetida ao Evangelho da Graça, está te ensinando, está pregando uma doutrina enferma. E mais, e que na cruz, essa doutrina que é ensinada pela religião, morreu, acabou, não existe mais. Vamos aqui repetir, Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da doutrina que é pregado pela religião, que é a lei, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse foi o fim. Ouvir é pela palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui para Roma e diz que a fé, o conhecimento é pelo ouvir, ele estava falando da sã doutrina, ele estava falando do conhecimento que ele recebeu lá no paraíso. É desse conhecimento que ele está falando, é desta palavra, palavra de Deus. Porque até a cruz, Deus falava com o homem através da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Mas depois que Cristo morre e ressuscita, o vocabulário, o pacto mudou. É pela graça de Deus, é a sã doutrina, o que foi revelado ao apóstolo Paulo. Pela sã doutrina, o evangelho da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que é nele que nós estamos, depois que nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, o evangelho que nos salvou aqui na nossa mente. Veja bem, salvação aqui ó, do Espírito. A sã doutrina, esse evangelho, não vai salvar você no Espírito, não. O evangelho da graça de Deus que está escrito, o que Paulo recebeu, é um conhecimento que salva aqui ó, o nosso dia a dia. Porque salvação do Espírito, nós já chegamos aqui ó, desde antes da fundação do mundo. Por isso que nós falamos aqui no começo, a graça é um pacto, não é um pacto novo, ela já vem desde antes da fundação do mundo, mas estava oculto e foi revelado ao apóstolo Paulo. E nós precisávamos de um conhecimento, de um evangelho, para vivermos bem aqui, sabermos quem nós somos, a nossa posição em Cristo Jesus, abençoados, santo, salvo, passe o que passe, aconteça o que aconteça, abençoados. Você é salvo, você é um filho. Não, isso aí não muda, isso é uma posição. Sabe o que é uma posição? Você tem uma posição. Pode explodir tudo, que você continua sendo salvo, porque foi a posição que Cristo te colocou. E para isso, para você entender essa posição, era necessário o evangelho da nossa salvação. Por isso que Paulo disse, ó, o evangelho da nossa salvação, que nos salvou aqui no conhecimento, na nossa mente, porque no Espírito você sempre foi e sempre será um filho de Deus. E bem importante, abençoado, bem importante você também entender que essas duas doutrinas, a sã doutrina e a doutrina enferma, que o apóstolo Paulo disse, ele chamou uma a graça de sã doutrina, porque é uma doutrina curada, né, perfeita, e também chamou a lei de Moisés de uma doutrina enferma. As duas doutrinas não se misturam. Não adianta você querer misturar, porque não tem acordo. Uma é enferma, a outra é sã. Não adianta você falar, não, aqui é onde eu estou congregando agora, estou participando de um lugar que nós pregamos a graça, mas uma vez por mês nós temos lá a Santa Ceia.
Abençoado, olha, deixa eu te falar, não tem acordo, não tem como suportar as duas doutrinas, não tem, não mistura, olha, veja o que o apóstolo Paulo disse aqui, vamos aqui, ó, Romanos, venha comigo aqui a Romanos, deixa nós vamos ler aqui, ó, Romanos, capítulo 11, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo no verso 6, mas, veja bem o que ele diz aqui, Romanos, capítulo 11, versículo 6, mas, se é por graça, e você já entendeu que é por graça, né? Esse o pacto que está depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, é a graça de Deus, embora muitos aí digam, não, a graça acabou, olha, se é por graça, já não é pelas obras, já não é pela lei de Moisés, já não é pelo pacto enfermo, de outra maneira, ou seja, diferente da graça, diferente da sã doutrina, a graça já não é graça. Então não tem como misturar. São duas maneiras diferentes, completamente diferentes. Não tem como você misturar a graça com a lei. Diz, não, eu sou salvo, mas se eu também preciso fazer a minha parte. Que parte que você precisa fazer, abençoado, para ser salvo? Se o evangelho é bem claro que com uma só oferta, Cristo ali na cruz nos salvou para sempre. Ele pagou o preço ali. Antes da fundação do mundo, você, aquele lá eu não quero não. Ele escolheu os filhos e na cruz ele pagou essa aposta. Ele fez uma aposta. Olha, eu vou salvar, são meus filhos, estão salvos. E no tempo determinado por ele, ele pagou o preço. Não tem aí como mudar isso. Isso é uma posição de Cristo. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, você sempre vai ser um filho. Não misture aí as duas doutrinas, porque você não vai suportar a graça. A graça, porque, olha só, se você falar para um abençoado que vive 24 horas por dia na lei, como eu vivia, olha, você é salvo, sempre salvo. Ele não recebe, diz que tem que fazer, eu tenho que pagar um preço, fazer um negocinho, como um abençoado às vezes me falou. Eu falei, está escrito aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de você, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E ele me disse, não, tá bom, mas eu tenho que fazer um negocinho. Não tem, abençoado, o negocinho que precisava, Cristo já fez, foi pagar o preço, está tudo pronto, tudo preparado. Em 2 Timóteo, capítulo 4, olha, capítulo 4, no verso 4, diz assim, ó, desviarão os ouvidos da verdade. Aqueles que não suportam a graça de Deus, aqueles que vivem na lei de Moisés, que acham que a lei é o pacto enfermo, que estão debaixo desse pacto enfermo, embora já tenha terminado, ele ainda existe, ele está sendo aí, né, o templo já caiu, a lei já acabou, e Cristo já voltou, e já todas as coisas já aconteceram, mas os abençoados continuam aí praticando as obras da lei, desviar os ouvidos da verdade. Qual é a verdade? A sã doutrina. Voltando às fábulas, voltando à lei de Moisés. Por que Paulo disse voltando? Porque já tinha acabado, abençoado, o próprio Deus entrou no corpo de carne, foi lá na cruz. Nós repetimos isso aqui mais de 1000 vezes, vamos repetir sempre. Deus vestiu um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, cumpriu toda a lei, todinho os 613 mandamentos, se tivesse mais ele cumpriria também, foi na cruz, morreu e acabou com esse negócio de lei de Moisés. Você agora, para Deus, não precisa de lei de Moisés. Antes precisava, agora não precisa mais. Por isso que ele fala, voltando às fábulas, voltando lá, aquelas coisas lá da lei. Por quê? Desviar o seu ouvido do evangelho da graça de Deus. Quando nós falamos, você é santo, ele volta ao ouvido dele, não, que santo, rapaz, e aquela coisinha, aquele pecado que eu fiz, desviou o ouvido. Quando você ouve, veja bem, quando você ouve a doutrina da lei de Moisés, você se desvia da verdade. Isso é automático, abençoado, não tem como evitar, porque uma é enferma, a outra é sã. Se você der ouvido à doutrina enferma, você vai se desviar da verdade, da sã doutrina. Lembra que Jesus disse lá, então João escreveu lá, João capítulo 1, versículo 17, o que ele diz? A lei, olha, abençoado, você que gosta diz que
quer servir a Deus? Não, eu estou aqui nesse mundo para servir a Deus, e todo dia vai de manhã, como eu fazia de manhã, de tarde e de noite, domingo, de manhã, de tarde e de noite. Segunda-feira ia, na terça, na quarta, a semana toda, na intenção, né? Na intenção de servir a Deus, achando que eu estava fazendo, praticando a verdade. Mas então preste atenção aqui no que disse aqui João. João capítulo 1, versículo 17. A lei, o pacto enfermo, aquela que era impossível de se cumprir, veio por Moisés. Deus pegou Moisés, você conhece a história, Deus levou Moisés lá no monte lá e deu lá e foi dando até chegar a 613 ordenanças. Agora, veja bem o complemento desse verso, preste bem atenção no complemento desse verso. A lei veio por Moisés, agora a graça, o pacto, a sã doutrina e a verdade. Olha a dupla, vai ser dupla sertaneja, os dois aí, ó. A graça e a verdade. Não foi a graça sozinha. A graça e a verdade vieram de que maneira? Por Cristo Jesus. João 1,17. Então está dizendo que a verdade não estava na lei. Por que não estava na lei? Porque quando a lei estava, a graça não estava. O que estava valendo era a lei de Moisés. E quando chegou a graça, então que a verdade chegou junto com a graça. Por Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 16. Agora, a pergunta é, como é que eu vou procurar a verdade na lei? Como é que eu vou querer encontrar a verdade de agradar a Deus, de servir a Deus, de andar de acordo com Deus, se a verdade veio com a graça? Ô abençoado, por favor, pare o que você está fazendo, pare, por favor, e pense aí, pense comigo, não é isso? Olhos do entendimento iluminado. Eu declaro a minha oração nesse momento, que os olhos do seu entendimento já estão iluminados e você entenda esse verso aqui, que a verdade de Deus para a nossa vida hoje é a graça de Deus, é o pacto, é a sã doutrina que foi estabelecido por Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo, que a verdade de Deus, se você quer a verdade de Deus, então é a graça de Deus. Quem está na mentira, abençoado, não suporta a verdade. Se você está lá na lei, olha, eu recebo teus olhos aí do entendimento iluminado. Se você quer viver uma vida na verdade, e todo filho quer, porque nós temos aqui falado que existem lobos aí, né, tremendos, mas o filho, com certeza ele quer agradar ao pai. E talvez não saiba a maneira correta. Se você quer viver uma vida na verdade, submeta o seu ouvido ao Evangelho da Graça, que está de Romanos até Hebreus. Romanos até Hebreus, você vai encontrar a verdade do Evangelho. 2 Coríntios 3,14 diz que o véu não deixa. Vamos ler aqui 2 Coríntios. Vamos aqui, olha só o que diz aqui, 3,14. 2 Coríntios 3,14 diz assim: mas os seus sentidos, daqueles que estão lá no pacto enfermo, foram endurecidos. Claro, tá debaixo de um mandamento de enfermidade, porque até hoje, o mesmo véu, o mesmo pacto enfermo está por se levantar na lição do Velho Testamento, lá da lei de Moisés, o qual, o velho pacto, a enfermidade, foi por Cristo, o quê? Abolido. Foi, não vai ser abençoado. Foi abolido. Cristo já aboliu o pacto desse aí. Você não precisa se submeter aos mandamentos da lei, porque Cristo já aboliu esse pacto lá na lei. Diferente disso, abençoado, diferente da graça, diferente da sã doutrina, são fábulas. Lei de Moisés. Olha, temos visto, olha só o que nós vamos falar, temos visto e ouvido muitos contadores aí de fábula. É isso, a internet, então, tem alguns que, olha, eu fico assim até admirado com os abençoados, porque nós temos aqui recebido bastante correios, graças a Deus, né? E tem alguns abençoados que esses contadores de fábulas são até assim, mal educados, né? Isso, parece que eles não entendem que o conhecimento também tem que ser feito com educação. Nós aqui não estamos aqui ofendendo ninguém, nós não estamos aqui falando mal de ninguém, até não citamos o nome de ninguém, que
até teríamos pessoas aqui para falar, mas nós não mencionamos o nome de ninguém. O abençoado ofende, maltrata, porque é um contador de fábulas, ele está enfermo, está debaixo de uma doutrina enferma, que é a lei de Moisés. Mesmo que diga, muitos dizem, não, aqui é a graça, eu também sou a graça, e não está abençoado, não está, porque uma das primeiras coisas que a graça me ensinou foi ser educado. A educação aqui na minha mente, tratar bem os meus irmãos. O Evangelho, o apóstolo Paulo, numa carta, ele diz que eu tenho que considerar você superior a mim. Olha que coisa tremenda. E você me considerar superior a você. Isso nos coloca no mesmo nível. Se eu te considero superior a mim, como é que eu vou chamar você de retardado? Como um abençoado me passou um correio e disse que eu estava retardado porque estava falando dessa verdade. É isso, abençoado. Mas o abençoado está debaixo de uma doutrina enferma. E essas fábulas não te deixam suportar a verdade da graça. Vamos aqui te dar aqui alguns exemplos. Jesus vai voltar nas nuvens. Isso é uma história que é contada, olha... Ontem mesmo o abençoado Orlando Alves, né, trouxe aí uma explicação aí maravilhosa. Eu recomendo você procurar o site do abençoado, Removendo o Véu, o Mosaico, e veja aí essa explicação top, nota 10. Não deixou nenhuma dúvida realmente do que já aconteceu. Jesus já voltou. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz que Deus é abençoado. Veja bem, olha, para você que está esperando ver Jesus voltar nas nuvens, porque eu passei 35 anos, mais de 35, quase uns 40 anos, porque desde novinho, né, antes de ir para o chamado de igreja, eu esperava Jesus voltar nas nuvens. Meu avô me ensinou assim, um dia, meu neto, Jesus vai voltar nas nuvens, as nuvens vão se abrir e ele vai aparecer ali. Olha, 2 Coríntios 3,17 diz assim, ora, o Senhor é Espírito. Pensa, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Se ele é Espírito, como é que esses olhos aqui vão ver? Será que ele vai ter que reencarnar? Ele vai ter que voltar àquele corpo de Jesus de Nazaré? Isso não vai acontecer, abençoados. Porque ele mesmo, quando estava aqui, ele disse, este corpo aqui vocês não verão mais. Uma certa vez ele falou isso. A grande tribulação, abençoado, que medo que os abençoados têm dessa fábula, dessa história lá da lei de Moisés. Mateus 24, 21, o próprio Jesus lá disse, não vai acontecer nada pior do que está por vir aqui em Jerusalém. Não vai acontecer tribulação pior do que essa, e já aconteceu. Se você ver os livros históricos aí, vai ver que já aconteceu lá em Jerusalém. Eu tinha assim um medo assim especial, o meu medo era especial a respeito do juízo final. Não sei se você já ouviu falar, não é isso? O juízo final, que todos vão estar na presença de Deus, ali em fila, e vai abrir-se um telão gigantesco, e ali vão passar todos os seus atos, que você fez de bom e que você fez de mal. Aí Deus vai julgar. Isso é uma fábula, abençoada, isso é uma mentira, porque Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Então, que juízo final é esse que Deus vai te levar, se Ele mesmo já disse que para nós não existe nenhuma condenação? Nós aqui, veja bem, nós estamos em um pacto já consumado. Cristo já consumou todas as coisas, o Evangelho da Graça. Não sei se você se lembra, se é do seu conhecimento, quando ele estava ali na cruz, pertinho já de entregar ali o Espírito, o que foi que ele falou? Está consumado. Essa frase ela ecoa aí por todas as religiões, mas na hora de falar, de crer, os nossos irmãos não creem nisso, não creem que tudo já está consumado. Estão esperando salvação, estão esperando perdão, estão esperando Jesus voltar, estão esperando uma série de coisas. E Cristo foi bem claro ali, né? Preso ali naquela cruz, está consumado, e já consumou, abençoado. A religião, infelizmente, ela está presa a uma doutrina enferma e morta. É o que é ensinado para eu. Ensinei muito essa doutrina enferma e morta. São crianças, são meninos que precisam
de fábulas para viver. Se você vê aí uma reunião dos abençoados, parece um jardim de infância espiritual, né? Tudo ali, aquelas coisas de menino, aquelas coisas de criança. O apóstolo Paulo uma vez falou, um dia fui menino, mas cresci. Mas os santos, eles se negam a crescer, se negam a desenvolver aqui na mente, crer. Como é que se cresce espiritualmente? É crendo na sã doutrina, abençoado, crendo no que está escrito aqui no Evangelho, que Deus já te salvou, que Deus já te abençoou, que Ele habita dentro de você. É assim que se crê. Olha, Romanos capítulo 5, versículo 17, olha só o que diz aqui, olha só o que diz. Porque se pela ofensa de um só, Adão, não é isso? A morte reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça, o conhecimento da graça, o conhecimento da sã doutrina, o conhecimento do mistério que estava oculto e que foi revelado ao apóstolo Paulo, e o dom da justiça, que é imputado no nosso espírito por Deus, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você precisa do conhecimento da graça. Você precisa entender, olha, que te apresenta perfeito em Cristo. O conhecimento da graça, a sã doutrina, é um conhecimento, é uma doutrina que apresenta você perfeito em Cristo Jesus, abençoado com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos abençoou. Olha a terminação do verbo, abençoado. Abençoou. Mas eu não vejo essas coisas, eu não sinto. Pessoal, isso é uma posição em Cristo Jesus. Faça o que você faça, passe o que você passe, você já começa nessa posição, abençoado com todas essas bênçãos. O Evangelho, a doutrina, te apresenta santo. Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que Cristo, o próprio Deus, se entregou a Ele mesmo para apresentar você santo e perfeito. Olha, e mais uma coisa, que a religião, por não entender que nós somos mais do que vencedores, vive debaixo de culto da vitória. Não sei se você já ouviu falar, culto da vitória. Romanos capítulo 8, versículo 37, diz que em Cristo, não é no seu esforço, não é nas suas obras, não é na sua maneira de pensar, em Cristo nós somos, não é que você vai ser não, agora, onde você está aí me ouvindo, onde você está aí me vendo, você está numa posição de mais que vencedores. A nossa categoria, a nossa posição em Cristo Jesus é um passo à frente de vencedor, porque foi Ele que venceu e porque Ele venceu, nos fez mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou, não é isso? Templo de Deus, olha, nós somos templo de Deus. Só o Evangelho da Graça para me fazer entender isso. Nós somos templo de Deus. Não viva por aí procurando Deus, não. Onde está Deus? Culto para o culto do Espírito, buscar a presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos templo dele, templo do Espírito. O Espírito dele, que é ele mesmo, habita no nosso espírito. Aqui dentro, está aqui juntinho. O nosso espírito. Não, olha, não empreste, abençoado. Olha, nós já estamos aqui terminando. Não empreste a sua mente a esses contadores de fábulas. Porque tem muito. Eu estava ouvindo agora de manhã, antes de começar aqui, estava ouvindo um. Não empreste, você pode até ouvir, mas não dê crédito a esses abençoados. Porque enquanto você estiver nas fábulas da lei de Moisés, tipo aí, se batizar nas águas, porque Jesus se batizou, né? Jesus se batizou, você tem que se batizar também. Imitar os profetas lá que usavam aquelas roupas, né? Aquelas roupas que os profetas usavam. Jejum de Daniel. Você não... A graça de Deus para você vai ser insuportável. Se você se meter debaixo de batismo, de ceia, de jejum. E mais, né? Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, diz que essas coisas é para deixar. Deixa de lado, porque senão você não vai suportar. Não vai suportar se ficar nessas práticas. Mas eu recebo na sua vida isso aqui, ó. Efésios, o nosso último verso. Efésios, capítulo 1, aqui está, verso 17 e o verso 18. Só esses dois versos. Nós falamos muito aqui, é a nossa oração. Nós sempre gostamos de terminar
e começar e terminar com esse verso aqui, que são muito, muito lindos. Efésios capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de quê? De sabedoria e de revelação. E esse espírito de conhecimento, de sabedoria, abençoado, só no Evangelho da Graça. Não adianta você se ajoelhar, passar uma noite no joelho. Quando eu conversei com o abençoado, ele disse que passou a noite toda no joelho e pela manhã ele entendeu. Não vai, abençoado, porque esse é um conhecimento no espírito de sabedoria e de revelação de acordo com a graça de Deus. E o verso 18 diz assim, ó, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Aqui, ó, para você entender, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos abençoados. Espírito de sabedoria e de conhecimento dado por Deus, que é tudo em todos os seus filhos. Cristo é tudo em nós. Então, abençoados, a nossa recomendação, a recomendação aqui do Evangelho da Graça, que eu passei para a minha vida e gostaria de passar para vossas vidas, é que você não empreste os seus ouvidos a esses contadores de história. Porque vão te desviar da graça de Deus, e essa graça maravilhosa que é o Evangelho da nossa salvação vai se tornar uma coisa insuportável para você. E você vai falar, esses estão doidos, você vai até chamar alguém de retardado, assim como me chamou. Eu recebo que você entenda, que você empreste o seu ouvido a esses santos, porque o Evangelho é bem claro. O entendimento é pelo ouvir, não é isso? Mas esses abençoados, esses contadores de fábulas também falam e você vai ouvir. Então, cuidado com o que você está ouvindo para não receber um evangelho enfermo, um evangelho impossível. Eu recebo que a graça de Deus seja bem possível aí na sua vida. Eu recebo que a graça de Deus ela seja suportável, que seja uma coisa muito agradável na sua vida e que te dê paz, que te dê alegria, que te dê tranquilidade, que mostre a tua posição aqui em Cristo Jesus. Porque somente nesse evangelho que você vai entender a sua posição em Cristo Jesus. Abençoados com todas as bênçãos. Compartilhe aí, por favor, a mensagem, para que os nossos irmãos, os nossos amigos entendam essa palavra. E, por favor, se você por acaso ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o faça, porque é necessário para que a palavra corra e seja glorificada. Estamos alcançando abençoados, muitos abençoados, mas precisamos ir mais longe, porque essa palavra precisa correr e ser glorificada através de mim e através de você, para que outros alcancem também. Abençoado, recebo que o teu domingo hoje seja um domingo excelente, um ótimo almoço para você, junto dos seus, junto da sua família, e estaremos aqui, querendo Deus, permitindo Ele, que Ele é o nosso dono, o Senhor das nossas vidas, no próximo domingo, falando mais um pouco a respeito do Evangelho da nossa salvação. Abençoados com todas as bênçãos.